E para você que está me assistindo, a gente vai dar início à nossa segunda aula com uma explicação inicial sobre como deve ser feita a atividade do mapa. E aí, para isso, a gente precisa ler todo o enunciado da atividade. Nessa nossa aula, a gente vai fazer isso. E aí, vai existir alguns materiais que você precisa comprar, que eu acredito que foi disponibilizado para você. É uma lista de materiais que serão utilizados. E aí, no decorrer das aulas, vai ser feita toda essa explicação referente aos materiais e como utilizar os materiais. Aqui a gente tem a disciplina falando toda a introduçãozinha, pedindo com as suas principais características para o mapa, que são criar um layout, que aqui layout está escrito errado, porém é português e a gente não está aqui para corrigir o português de ninguém. Mas já saibam que não é assim que se escreve. Desenhar projeções ortogonais a partir de perspectivas tridimensionais. E olhando por esse nome assim parece ser muito difícil. Porém, no desenho técnico vocês vão ver que projeções ortogonais e perspectivas tridimensionais nada mais são do que um desenho 2D e um desenho em 3D praticamente. E aí, desenhar perspectivas a partir de projeções ortogonais. E aqui ele traz o seguinte: toda referência para não ter erro no momento de enviar a atividade do mapa. Ele lembra aqui que é um trabalho individual, ou seja, cada pessoa vai ter que fazer o seu. Por quê? Porque a gente vai perceber isso mais para frente. Cada um dos layouts, no caso, cada prancha que a gente for criar, precisa ter o seu nome específico para identificar que aquilo ali é seu, que aquilo ali foi você quem criou. Tem um modelo para ser baixado nos materiais da disciplina, e aí vocês vão baixar, porque vai ter que ser entregue em cima desse modelo. Dentro da atividade no modelo lá, ele tem algumas especificações que você precisa atender dentro desse material, desse arquivo que vai ser disponibilizado para vocês. Ele diz que os aceitos são docx ou PDF. Eu recomendo para vocês que vocês entreguem em PDF, porque evita a questão de erro no momento de transferência de arquivo, que cada computador funciona com uma configuração diferente. Se eu mandar um arquivo meu para você, você vai precisar configurar no seu computador para o seu computador, até porque computadores têm telas diferentes, configurações diferentes, e aí cada um no momento trabalha com uma formatação diferente. Vamos ver. Pronto, aí tem problemas que é para evitar. Isso aqui dá até para entender, que eu não vou entrar em explicação disso. E aí, antes de clicar para finalizar, certifique-se que está tudo certo, porque depois que você finaliza a atividade, você não tem mais como contestar que você ou colocou errado ou que faltava alguma coisa, porque você já deu como entregue. É como se você tivesse já entregado a sua prova para o professor, para ele avaliar a sua nota. Então, depois que você entrega, não tem mais volta. Lembrar da questão dos plágios, que plágio é crime, que os estudantes que tiverem trabalhos copiados da internet ou de outros estudantes serão zerados. E aí, contra isso também não tem como negar também. E aí ele traz o seguinte: você será desafiado como futuro profissional da área de tecnologia. Queremos que você desenvolva habilidades essenciais para a sua jornada, como analisar, sistematizar, refletir e tomar decisões. Uma aprendizagem ativa relevante é relacionada à nossa vida, aos nossos projetos e expectativas, e nisso o aprendizado em desenho técnico é excelente. Analisar e interpretar os desafios da vida real para tomada de decisões, transformando-os em um objeto de estudo que permita a aplicação de conceitos de tecnologia na vivência da prática de concepção de projetos. O objetivo desse desafio é provocar o seu senso de interpretação, buscando os fundamentos necessários à explicação e à compreensão das questões propostas, conectando com o conteúdo do desenho técnico à realidade de uma determinada indústria. Além disso,
Este desafio proporciona autonomia para que você seja capaz de organizar suas atividades mentais, de modo a desenvolver não somente o que compete às suas atribuições como estudante, mas também como futuros profissionais. Nessa atividade está dividida em 3 etapas e aí eu vou explicar, não vou ler todo esse texto, eu vou explicar o que cada etapa fala, o que é que ela precisa ser executada. Aqui ele fala sobre a importância do desenho técnico, e a gente já sabe que o desenho técnico serve para representação, e aí essas representações têm que ser feitas de maneira correta, porque se a representação não está certa, no momento de execução vai sair algo errado. E isso serve não só para o desenho técnico, mas também para as outras áreas da engenharia, arquitetura, design, independente de qual seja a sua área. E aí, a etapa 1, que é iniciando o desenho técnico, que é, tecnicamente a gente não vai iniciar o desenho em si agora. Aqui ele vai dar pra gente toda essa questão de como é que a gente tem que montar a nossa folha. E aí ele traz aqui alguns tamanhos de folhas que são representados pela norma brasileira, a BNT, para o desenho técnico. Cada folha ela tem um tamanho específico. A gente tem 1189 milímetros, porque aqui a gente está tratando em milímetros e não em centímetros ou metros. A folha tem 1 metro e 1 metro. Não, tem 10 metros e um bocado, eu acho. Acho que nem isso tudo também não. Mas são 841 milímetros, ou seja, acho que mais ou menos isso, é 841 milímetros. E aí, cada uma das folhas tem uma representação. A folha que a gente vai utilizar aqui, que eu acredito que fica mais fácil para você representar depois, você escolhe ou entre a A3 ou a A1. Por quê que eu estou colocando entre essas duas? A1 não, A4. A3 ou A4. Por que eu estou colocando essas? A A3 é mais fácil de encontrar em mercado e é mais fácil, mercado que eu digo comércio, mais fácil de encontrar em comércio do que um A0 ou um A1. Sem contar no seguinte, você vai precisar escanear essa página, essa folha. E aí é mais fácil a gente escanear uma A3, entre a 1 e a A3 são mais fáceis de a gente conseguir escanear. Quer dizer, A4 e A1. E aí eu recomendo a você que você utilize a A4, porque eu vou utilizar a A4 nas nossas aulas, que a A4 é a folha comum, o chamequinho comum. E aí, cada uma delas tem a especificação certa. Aqui eu vou utilizar o papel comum, que é mais para representação da atividade em si. Eu não vou precisar disso como profissional. E aí, a gente já sabe que vai precisar fazer uma representação em folha, e aí ele traz o tamanho das folhas, e aí ele coloca aqui, é importante ressaltar que a NBR é uma norma relativamente recente e surgiu para substituir e atualizar a NBR, essa daí. Em virtude desta atualização, diversos detalhes mudaram, e aí, sempre que tem uma atualização referente a alguma norma, elas sempre vão mudar, mas não muda muita coisa, muda muito pouco. Às vezes é só um distanciamento de imagem, um posicionamento de um determinado objeto, e aí essas normas elas vão somente para atualizar o que já era antigo, porque a última era de 1987, a gente está com uma de 2020, ou seja, está mais atual, então não vai interferir tanto hoje em dia. E aí é importante ficar claro que ainda encontramos muito material embasado na última norma, ou seja, se baseiem nessa norma daqui. Se vocês quiserem procurar já, pesquisar sobre ela, seria interessante para você enquanto profissional, porque aí a gente tem que se atualizar em tudo, né? E aí, as folhas podem ser utilizadas tanto na posição horizontal, no caso horizontal, como na vertical. Convém que os formatos maiores que a A4 sejam utilizados na posição horizontal. Se a gente está trabalhando no A3, a tendência é que a gente utilize ela nessa posição, na posição horizontal. E aí ele traz aqui
o tamanho da A3 e o tamanho da A4. No caso, todas as duas aqui são A4. Porém, aqui a gente tem que ela está posicionada de uma forma e aqui está posicionada de outra. A gente pode utilizar ela dessas duas formas. E aí, para as normas, na norma da ABNT, ele pede que cada uma dessas especificações de margem, no caso aqui a gente tem essa margem aqui lateral esquerda, tem a superior, a direita e a inferior. Na esquerda, a gente utiliza o espaçamento de 2 ou 2,5. Por quê? Porque esse espaçamento assim que a gente tem aqui do lado esquerdo, ele serve para num momento de encadernação. A gente precisa levar o projeto encadernado. E aí, para não consumir do desenho do espaço de desenho que a gente teria, a gente utiliza esse espaçamento para poder dar uma margenzinha para, digamos, o arame da encadernação. Nessa parte superior e na inferior e na direita, se utiliza entre 10 milímetros a 7 milímetros. A gente vai utilizar aqui os 10 milímetros, porque é o que está dizendo aqui na atividade. Utilizar 20, utilizar 10. Então a gente vai utilizar essas especificações aqui da atividade. Pronto, feito isso, a gente precisa montar um carimbo. E aí ele traz para a gente também um modelo de carimbo que está aqui especificado com várias coisas, como ABNT Projetos, que seria, no caso, a empresa sua, o cliente que está contratando, o nome do projeto, e aí a gente não precisa fazer todas essas especificações. Seria muito bom fazer? Seria. Mas a gente não precisa fazer tudo isso. A gente pode fazer só com os detalhes mínimos para a entrega da atividade. A gente pode colocar o nome da instituição, que no caso seria a Unicesumar, o nome do projeto, o nome do projetista, que tem que ter, o tipo do desenho, se é uma planta baixa, uma planta elétrica, a representação de um desenho, que a gente vai fazer essa representação aqui. O título para o desenho, que todo projeto em si precisa de uma titulação, escala, e aí a gente vai enumerar quais dessas realmente precisam e quais não precisam. Pronto. E aí, para a prancha em si, ele pede algumas coisas que está aqui. Ele pede título do projeto, que no caso é a instituição, a gente vai fazer só com essas especificações daqui. Para a etapa 2, ele traz algumas explicações sobre o que seria cada coisa. Aqui ele traz a projeção ortogonal, a explicação para ela, o que seria essa projeção ortogonal. Traz um desenho aqui de como é feita essa projeção ortogonal. E aí ele pede para a gente fazer o seguinte nessa atividade. Ele pede que a gente faça uma vista frontal, uma vista superior, uma vista lateral esquerda ou lateral direita, tanto faz. E aí ele traz os exemplos aqui de como é mais ou menos essas vistas. E aí ele dá esse esquemazinho aqui que dá um pouco difícil, digamos assim, de ver. Mas aqui a gente tem que é como se esse desenho daqui ele migrasse, ele fosse fazendo a conformação dele até virar esse desenho daqui. É como se ele passasse da vista lateral esquerda para a vista superior. Aqui a gente está vendo de cima, aqui a gente está vendo da lateral esquerda e aqui a gente está vendo da vista frontal. Se a gente observar aqui, ó, vista frontal, vista lateral esquerda e vista superior. Pronto. Aí ele traz também a criação de projeção ortogonal, que é para explicar como é que é feita, a questão de escala. Ele traz aqui uma figura, na figura 8 aqui, a figura na escala 2:1, e a gente vai aprender a fazer sobre essas escalas também nas nossas aulas. Ele traz a figura 9 também, que é a escala 1:1. E aí cada uma delas vem com essa especificaçãozinha aqui. Tá vendo que esse desenho ele é todo marcado? Ele tem algumas marcações. E aí nessas marcações está especificando o quê? Para cada quadradinho desse aqui,
eu tenho 5 milímetros. Eu tenho 5 milímetros aqui, 5 milímetros aqui e 5 milímetros aqui. Nas três linhas, no caso, no vetor X, no vetor Y e no vetor Z. Para a gente fazer toda essa representação. E aí, se eu tenho que cada lateral dessa são 5 milímetros, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milímetros, no caso 8 cubinhos, vezes 5 dá 40 milímetros, que no caso seriam os 4 centímetros. Essa peça tem 4 centímetros. E aí, ele traz também aqui, ó, tá vendo? Tá no mesmo sentido desse aqui, porém a escala de um para o outro está alterada, tá diferente. Aqui eu tenho a escala 2 para 1, aqui eu tenho a escala 1 para 1. E aí, tem mais ou menos aqui como é que a gente vai fazer na prancha em si. A gente vai fazer todas as vistas e aqui ainda falta o seguinte. Para detalhamentos técnicos, a gente precisa especificar o que é cada coisa. Aqui não está especificando o que é a vista frontal, o que é a vista lateral e o que é a vista superior. Para isso, a gente precisa adicionar aqui ao nosso desenho essas vistas e como é que elas estão. E aí a gente vê aqui um modelo mais ou menos de como é que é para ser feito o carimbo. Tá com todas essas especificações lá. Projeção, projeção, unidade de milímetros, que no caso não precisa dessa unidade de milímetros, mas se quiser colocar também, não vejo problema. O nome do professor, o RA, a data, a escala e o curso e a universidade ou instituição de ensino. Na etapa 3, que seria a última etapa, a gente vai falar sobre as importâncias da perspectiva no desenho técnico. E aí ele traz algumas detalhes sobre o que é perspectiva cônica, o que é perspectiva axonométrica. E aí ele traz toda essa questão. Desenho aqui, frontal. Pronto, feito isso, ele pede o seguinte. Para a atividade 3, a etapa 3 dessa atividade, a gente vai fazer a descoberta da projeção isométrica. Como é que funciona essa projeção isométrica? A gente vai fazer o desenho da mesma forma que está especificado lá na outra atividade. A gente vai desenhar. Desculpa que eu estou com a garganta seca. A gente vai desenhar o desenho em uma perspectiva isométrica. Ou seja, o que seria essa perspectiva isométrica? Se a gente observar, todas as linhas elas seguem o mesmo ângulo. Aqui eu tenho essa linha daqui com esse ângulo. Todas as linhas que estão posicionadas na vertical, elas têm o mesmo sentido de direção. E nas perspectivas isométricas, a gente precisa especificar qual a angulação que a gente vai trabalhar. Eu não posso trabalhar, digamos, essa linha daqui com 30 graus e essa daqui com 60. Senão o desenho fica todo fora de proporção. Nas perspectivas isométricas, eles sempre precisam seguir as mesmas proporções. Se eu trabalho em 30 graus, eu vou ter que trabalhar com 30 graus em todas as linhas nesse sentido. E do mesmo jeito do outro lado. Para não ficar com desenho com erro de proporção. E aí, para a finalização da atividade, você vai anexar todos os arquivos àquele documentozinho que tem lá no começo da atividade, especificando que precisa ser baixado no estúdio. E aí, vocês baixam o arquivo base, o modelo de resposta mapa, que vai estar lá disponível para vocês baixarem. Estou deixando aqui na minha lateral aqui direita do vídeo um QR Code para caso você tenha dúvida, mande mensagem para mim, que eu vou tentar lhe auxiliar nessa questão da dúvida que você está tendo em referência à explicação de determinadas atividades. Peço o seguinte, que quando você tiver alguma dúvida, você especifique para mim qual o momento do vídeo. Tipo, professor, momento 2 minutos, momento 3 minutos, entendeu? Porque aí fica mais fácil no momento de eu procurar onde é que está a sua dúvida. Lógico que você também precisa perguntar, professor, estou com dúvida nisso, não consegui entender isso.
fica já esse contato pra gente estar trocando essa informação, tá certo? Espero que você tenha gostado da explicação. Espero que tenha ficado entendível. Caso não fique entendível, parece um pouco complicado aqui agora, mas aí durante a execução, eu acredito, pelo menos eu tenho pra mim, que no momento de prática é mais fácil de entender como é que funciona cada uma dessas coisas que é pedida na atividade. E aí a gente vai vendo durante a execução. Qualquer dúvida que você tiver durante o momento de execução, você pode mandar mensagem para mim que eu vou lhe ajudar assim que eu conseguir ter um contato com o celular, tá certo? Então, espero que você tenha gostado da aula. Qualquer dúvida você já sabe, pode mandar mensagem para mim pelo WhatsApp, que assim que eu ver a mensagem já vou logo respondendo. No momento em que eu estiver desocupado também, porque a minha vida também é um pouco ocupada, tá certo?